Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu vou passar para você agora um vídeo falando sobre Hitler e a religião Vril. A religião Vril era a religião oficial de Hitler, que era uma mistura de conceitos germânicos, judaicos também, que eles absorveram, católicos, saíram absorvendo, né, até religiões indianas. Era uma religião tremenda. Para desespero dos ateus e céticos, Hitler era um bruxo terrível. E existia um espírito guiando Hitler chamado científico. Esse espírito aparecia nos médios, nas mulheres que recebiam informações. Segundo eles, uns diziam que científico era um espírito extraterrestre, outros diziam que era um espírito dos antepassados, né? Cada um que diz uma coisa, mas na verdade esse científico aí é um espírito do mal. Mas em menos de 25 anos, essa religião Vril e Hitler dominaram quase o mundo inteiro. E mudaram o curso da história. Para você entender que nós que somos cristãos temos que saber um pouco de história. E por que não saber muita coisa? Por que não? Você tem a mente de Cristo, você tem que saber das coisas. Mas não pode seguir somente o livro, porque às vezes o livro não fala sobre Hitler e tal, mas não fala da parte religiosa de Hitler. Hitler foi um fenômeno inigualável até os dias de hoje, né? Porque Hitler, olha, para você ter ideia, ele quebrou o átomo. Esses cientistas, a maioria deles bruxos, pertencentes a ordens maçônicas, depois a maçonaria saiu fora, né? Depois criaram outras ordens que não pertenciam mais. A Avril dominou tudo, né? Esses cientistas eram orientados por espíritos. E esses espíritos colocaram a Alemanha 25 anos à frente do mundo. A Alemanha era mais evoluída do que o Japão e os Estados Unidos. Para você ter ideia, Einstein, que é tido como muito inteligente, Einstein era um judeu alemão que carregou o conhecimento de Hitler e fugiu para os Estados Unidos. Aquele conhecimento que ele tinha, na verdade, a maioria não era dele, era dos cientistas alemães. Hitler quebrou o átomo, que isso é uma coisa fenomenal. Isso mudou a história, a quebra do átomo. Hitler criou a fusão atômica, Hitler criou a bomba atômica, Hitler criou a turbina. Os foguetes de Hitler eram 10 vezes mais poderosos do que os foguetes americanos e russos juntos. Então Hitler criou o sino, né? Esse sino era uma máquina antigravidade, traduziu o sânscrito, criou o primeiro disco voador humano, criou armas eletromagnéticas. Puxa, o cara era um fenômeno. Ele mesmo dizia que a inteligência sem espiritualidade não estava completa. Notamos que grandes inventos alemães duram até os dias de hoje. E quando Hitler perdeu a guerra, esses cientistas alemães foram levados para os Estados Unidos e foram absorvidos pela NASA, né? E todo aquele conhecimento científico de Hitler passou, em parte, para os americanos. Por que estudar a história de Hitler é importante? Que um espírito chamado científico conseguiu mudar a história do mundo em 25 anos. Então esse espírito é muito forte. Até que anularam o cavalo dele, que era Hitler, o Messias germânico, Messias dos germânicos. Eles começaram a criar uma espécie de religião politizada. A SS hitlerista, os jovens hitleristas, na verdade, eram membros de uma religião armada. Esse foi o grande sucesso do nacionalismo exagerado dos alemães com Hitler. A questão das ciências, Hitler saiu procurando todo tipo de ciência que pudesse dar a ele poder, né? O Santo Grau,
correram atrás da Arca da Aliança, gastaram milhões, traduziram o sânscrito, olharam lá os emanas, energia, tudo que era sociedade secreta que oferecia um segredo, eles iam atrás. E eles queriam criar o super-homem, que era uma raça ariana, pura. Tinha uma filosofia que essa raça pura tinha se misturado com outra raça e tinha perdido o poder, né? E eles tinham uma pureza de sangue, eles imitavam o judeu nessa parte. Eles não transavam com pessoas, vamos dizer, uma negra, uma morena, uma mulata, porque eles achavam que iam sujar o sangue deles e eles iam ficar fracos. Eles queriam uma raça pura, que eram os galegões de olhos azuis altos. A SS, na época, para entrar na SS era 1,80 m, quando a média mundial era 1,60 m. Então eles usaram anfetaminas, usaram remédios, mexeram no DNA, criaram o sino antigravitacional, tentaram criar um portal entre este mundo e outro mundo, a bomba atômica, armas atômicas. Olha, incrível, incrível. Poderes mentais, eles saíram atrás de pessoas que tinham poderes mentais, poderes de mexer objetos e tal. Eles iam atrás e traziam essa pessoa. Se a pessoa não quisesse ficar com eles, eles mandavam a pessoa transar com a galegona daquela de olho azul e pegavam o filho. Então foi um fenômeno. Quem foi esse espírito chamado científico? Quem foi esse influenciador? Da onde ele veio? Né? Como ele entrou em contato? Por exemplo, os judeus, eles tinham uma cultura de judeu casar com judeu. A Bíblia está aí, né? Para um gentil, assim como a gente, casar com uma judia, era muito difícil mesmo. Tinha enormes riscos, perigos. Isso aí é uma cultura que veio desde o Antigo Egito. Pactos, e eles também faziam pactos. E no caso de Hitler proibiu, o pessoal da SS tem que casar sobre... quem fazia o casamento era Himmler, eram eles mesmos que faziam o casamento. O casamento era diferente. A mulher galegona dos olhos azuis e o homem que não casasse, eles colocavam para cruzar e pegavam o filho puro, e ainda recebiam um certificado de pureza da raça ariana. Então foi incrível essa manifestação de 1945, que levantou um simples cabo do exército alemão, ex-combatente, um pintor fracassado e um dos homens mais poderosos do mundo. E ainda tem várias especulações, entre elas que Hitler não teria morrido, que Hitler teria feito um acordo com os americanos, ele teria vindo para o Brasil ou Argentina, ou Rio Grande do Sul ou Argentina, teria passado o resto dos dias lá. Isso aí a gente vai saber daqui a alguns anos, alguma coisa deve vir à tona, né? Mas Hitler foi um fenômeno muito grande. A religião que Hitler criou, o nazismo, podemos até falar religião nazista, muito forte, a tal ponto que dominou a evangélica e dominou a religião católica. A tal ponto que a religião católica recebe até hoje lá na Alemanha, cada alemão paga uma taxa que já é descontada no seu contra-cheque e vai para a igreja católica. Eles fizeram isso para calar a igreja católica e fizeram outras manobras para calar a igreja evangélica e dominaram tudo. Você pensa que o povo alemão odiava Hitler? É o contrário, eles amavam Hitler, eles morriam por Hitler. As mulheres choravam ao ver o Führer, o líder deles. E isso que foi? Hitler foi um dos anticristos que habitaram este mundo, e o próximo que vier, a gente vai ter a noção da potência, da capacidade desses seres, né, com força racial e espiritual. E como falei, para o desespero dos ateus, Hitler era religioso, a SS era uma instituição religiosa, não era como a nossa religião, aleluia, glória a Deus, não, era pior ainda, Heil Hitler, né? Existem até algumas religiões que são parecidas com o Führer, aleluia, glória a Deus, né? E ele foi um fenômeno e mudou a história do mundo.
Hoje as nossas armas não se constituem mais em bombinhas, em canhões, mas em armas eletromagnéticas, em armas atômicas, né? Criada por Hitler. Dando uma observação, houve um homem parecido com Hitler. O nome dele era Nikola Tesla, o gênio da eletricidade. O que acendeu Nova York, o que fez a lâmpada e Thomas Edison tomou, então ele fez a lâmpada fluorescente, criou micro-ondas, transmissão de eletricidade sem fio, o seu controle remoto foi ele que fez, motor a indução, que é o motor do seu carro, que liga o motor, foi ele que fez. Ele criou um motor elétrico com 18 anos. Armas eletromagnéticas como a ARPA, Projeto ARPA, estudo Projeto ARPA, é uma arma que comanda, tem várias funções, entre elas parar de chover, fazer tempestades de raios, tempestades de água, terremotos, tudo é com armas eletromagnéticas. Esse cara era um gênio. E ele, antes de morrer, disse que recebia informações de extraterrestres que apareciam para ele e diziam, ó, faça assim, assim, assim. E ele começou a fazer, e eu acredito que a influência de Nikola Tesla até hoje ainda está. A maior influência que abalou o mundo foi justamente a arma da morte, que é um tipo de um raio que a pessoa... E a transmissão de eletricidade sem fio. O que ele fez? Ele transmitiu entre, vamos dizer, Rio Grande do Norte e Alagoas, a eletricidade via ar. E depois ele transmitiu também via terra. Em determinada frequência, ele jogava a eletricidade aqui, lá na frente a eletricidade aparecia. Então, a terra servia de eletrocondutor. Incrível. Todos orientados por espíritos ou extraterrestres, que também são espíritos, fizeram coisas que mudaram o mundo. É a espiritualidade mostrando a ciência dos anjos, caídos ou não. Anjos têm ciência. E essa ciência pode mudar o mundo. Quando um anjo desse, caído, como o nome científico, chega para um cara como Hitler, diz que ele é o Messias, ensina ele a fazer a bomba V1, V2, V3, que causaram pânico nos Estados Unidos, ensina a fazer a arma atômica, ensina a fazer isso, fazer aquilo. É a nova maneira dos espíritos influenciarem o homem. É dando armas para os homens se destruírem, é dando ciência, que serve para o bem e serve também para o mal. Graças a Deus houve a Torre de Babel. Porque se não houvesse a Torre de Babel, geralmente os homens já teriam sido derrotados. Vou passar agora para vocês, vocês ficam aí atentos, que eu vou passar para vocês um comentário meu e depois um documentário falando sobre Hitler e a super religião vril, que hoje é fraquinha, mas que quase dominou o mundo. Paz e luz, fica aí, preste atenção, viu? Paz e luz, muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nazismo era muito mais do que um partido político. Era uma religião politizada. A gente que é cristão devemos saber um pouco de história. Por que não um bocado de história? Para que através da história nós compreendemos o mundo que está à nossa volta. Hitler foi um fenômeno, mesmo que tenha sido mal, mas ele foi um fenômeno, porque ele mudou muita coisa na história. A história dele mostra algo diferente, como a religião e o contato com os espíritos ou extraterrestres que eles praticavam. Hitler, na época de Hitler, 1935, 33, era muito comum pessoas, depois da janta, consultar um médium e um médium fazer um espírito aparecer, e o espírito aparecia, falava com todo mundo e tal. Houve uma grande espiritualização da Alemanha. A Alemanha estava fracassada. E existiam várias sociedades secretas, inúmeras sociedades secretas. Podemos até afirmar
que a Segunda Guerra Mundial tenha sido uma guerra de sociedades secretas. Agora você vai compreender o que foi que aconteceu com Hitler e a espiritualidade de Hitler, a religião de Hitler. Qual seria? Hitler seria católico? Hitler seria protestante? Qual é a ideologia de Hitler e do nazismo? Pois bem, o nazismo nasceu do partido nazista, né, que nasceu de grupos secretos de uma religião chamada Vril, V-R-I-L, Vril. Segundo essa religião, que vinha dos antigos habitantes da Alemanha, e existia uma energia que de fato existe dentro do homem, que essa energia pode se manifestar e criar telecinésia, poderes extraordinários, né? E essa religião usava mulheres como intercâmbio entre as pessoas vivas e os mortos, ou entre as pessoas vivas e os anjos, espíritos, ou extraterrestres. Aí varia, porque alguns diziam que eram os extraterrestres que falavam com ele, outros diziam que eram espíritos que falavam com eles, outros diziam que eram anjos que falavam com eles, outros diziam que eram os antepassados da Alemanha, ou seja, os guerreiros alemãos, germânicos, que falavam com ele. O que aconteceu foi um boom. Quando o partido nazista tomou o poder na Alemanha, aconteceram coisas extraordinárias. Primeiro, Hitler tirou a Alemanha do buraco. Os alemães morriam de fome, precisavam levar sacos de dinheiro para comprar uma sopa. Sacos de dinheiro, tal era a degradação do dinheiro alemão. E Hitler começou a formar a organização que era mais próxima dele, a SS, que tinha Himmler como um sumo sacerdote, uma espécie de sumo sacerdote, que era um oficial de Hitler. O domínio, a religião, o nazismo, ele é muito mais do que uma coisa partidária, que os historiadores não quiseram mexer nessa área de religião. Mas na verdade o nazismo era uma religião poderosíssima, aonde os principais oficiais de Hitler eram místicos e tinham cultos próprios a Odin e a outros deuses do passado germânico. E eles ressuscitaram a religião antiga do seu país e buscaram tudo quanto era ciência, e orientado por espíritos fizeram bombas, fizeram viagens ao Tibete, transcreveram o sânscrito, tentaram fazer o seu próprio disco voador, tentaram fazer uma máquina antigravidade e uma máquina do tempo. Tudo isso Hitler fez, orientado por espíritos, né? A fusão atômica, quem começou a fazer a fusão atômica foi os cientistas de Hitler. Os cientistas de Hitler quebraram o átomo. Foi eles que criaram a fusão atômica. Foi né? E inúmeras outras coisas começaram a ser feitas pelos cientistas alemães, que na época eram superiores da União Soviética, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Esses caras perseguiam, né, o Santo Graal, o cálice sagrado de Jesus, que segundo ele era uma peça pré-histórica, né, e que eles eram descendentes de Atlântida, dos brancos germânicos de Atlântida. Eles e a sua raça ariana descendiam de Atlântida. Com isso fizeram muitos cruzamentos genéticos, mexeram nos genes dos homens, fizeram pureza de raça, matavam os doentes, e aqueles que eram galegões dos olhos azuis, eles casavam com mulheres brancas dos olhos azuis também, para cruzar e daí nascer super-homens. Eles acreditavam em superpoderes, faziam cultos secretos, casamentos secretos. Existia até a Bíblia de Hitler, né? E essas mulheres tinham cabelos enormes, cabelos que batiam nos pés, né? E essas mulheres se manifestavam e diziam: Hitler é nosso Messias, Hitler é nosso Messias. Hitler utilizava discurso hipnótico para hipnotizar as massas,
e dominava, e os alemães eram loucos e perdidos por Hitler. De amor. Né? Nós que somos da outra sociedade é que temos aversão a Hitler, mas na época os alemães morriam por Hitler e as mães tinham prazer de mandar seus filhos para a guerra morrerem por Hitler. Houve uma questão de um fanatismo tão grande que até nos batismos que haviam, a foto que estava lá era de Hitler ao invés do crucifixo. Hitler dominou tanto sobre a igreja católica como sobre a igreja evangélica, até mais sobre a igreja evangélica do que sobre a igreja católica, que conseguiu salvar muita gente, né? Padres conseguiram salvar muita gente. Pois bem, o nazismo, repetindo, era uma religião politizada. A política era uma ação nazista que era uma religião. Hitler gastou bilhões de dólares mandando os seus oficiais atrás de tesouros escondidos, a arca da aliança de Israel, atrás do sânscrito na Índia, traduzidos Emanas, que eram as naves dos deuses indianos. Como é que funcionavam essas naves? Que naves eram essas? As mulheres se manifestavam em transe de sexo e falavam: Hitler é nosso Messias. Eles usavam o sexo como forma da mulher entrar um orgasmo. Ela entrava em contatos com espíritos. E os espíritos orientavam Hitler e os seus oficiais: faça assim, faça tal bomba, invada tal país, né? A tal ponto que a bomba mais famosa de Hitler é o V1, o V2 e o V3. Os 3 foguetes que colocaram medo nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eram foguetes poderosíssimos. Hitler era poderosíssimo na questão da ciência, mostrando que a espiritualidade do mal e do bem existem sim. Hitler foi atrás com tudo, né? Ele queria o Santo Grau. Se ele soubesse que alguém tinha visões ou sonho, ou tinha poderes telecinésios, ele mandava essa pessoa, ele mandava os oficiais buscarem essa pessoa e chegavam, cruzavam com mulheres, pegava essa criança, já separava essa criança, porque ele acreditava que o ser humano tinha poderes. Ele estudou profundamente histórias do Egito, da antiga Germânia, dos deuses germânicos e do próprio judaísmo, as histórias de Atlântidas, dos sumérios, dos antigos egípcios. Ele acreditava no dilúvio e acreditava que Atlântida, as pessoas eram diferentes das pessoas que hoje existem. Elas tinham poderes, e esses poderes elas perderam quando elas cruzaram com mulheres de outra raça, da raça, né, inferior. Então as pessoas perderam poderes. Esse pecado sexual fez com que a raça sumeriana que sobrou, que escapou da grande inundação, se tornasse um qualquer. E que a raça superior era a raça ariana, que era a raça branca, que era a raça dos antigos sumérios. E a raça inferior, segundo eles, era os judeus. Por isso que havia tanta perseguição aos judeus. Também a questão financeira, já que os judeus detinham na Alemanha a grande maioria da prata, do dinheiro, dos prédios. Então eles tiraram os prédios dos judeus, tiraram a prata, o ouro, e colocaram seus oficiais, colocaram o seu povo, né? E isso faz com que a religião de Hitler, a religião oficial vril, né, porque existia vários grupos místicos que apoiavam Hitler. Hitler era chamado de Messias, de Salvador, pelos alemães. E existiam espíritos potentes, terríveis, orientando Hitler. Isso vai acontecer quando o anticristo vier novamente. Ele vai ter orientação de espíritos: faça assim, faça acolá, e a pessoa vai fazer. Hitler, tudo que os espíritos mandou ele fazer, fez e deu certo. Só que tem a rasteira do diabo, né? A rasteira do diabo é quando o espírito vem dizendo uma coisa certa, deu certo. Diz outra, deu certo. Diz outra coisa, deu certo. Diz outra coisa, deu certo. Aí de repente a natureza dele mesmo é uma lei que tem dá uma rasteira e diz uma errada. Foi aonde Hitler entrou pelo canto, quando os espíritos orientaram Hitler a invadir a Rússia, e com roupa sem ser de inverno. E o inverno russo é terrível. Quando chove é um barro
que atola qualquer veículo, um barro que pega no pneu. E quando faz a neve, o gelo é terrível, né? A tal ponto que as pessoas, para urinar, não podem nem, né? Porque o gelo congelava na hora. Então Hitler teve essa rasteira, e quem destruiu Hitler, né, foi o russo. E os cientistas hitlerianos, vamos dizer assim, passaram todos para os Estados Unidos. A NASA absorveu aqueles cientistas e o seu conhecimento, né? E muitos deles também fugiam do domínio de Hitler e apareciam nos Estados Unidos. Um deles foi Einstein. Einstein era do lado de Hitler. Quando Einstein foi para o lado americano, Einstein já foi detonando Hitler, mostrando que Hitler estava para fazer uma bomba atômica. Aí onde você se engana, você que é ateu. Acaba de dizer, eu sou ateu porque o ateu é sabido, quem é religioso é burro. Será? Será que a religião não é a política lá de cima? Hã? Bem, ou lá de baixo também. Porque as legiões, espíritos, anjos obedecem a um determinado sistema. Que sistema seria esse? É muito parecido com a religião, né? Ao contrário, Hitler fez com que a ciência germânica se multiplicasse. E ele foi agressivo demais. Ele falou que queria filhos e a Alemanha, filhos da Alemanha, né? Teria que ter mais nascimento do que caixão. Então começaram a produzir filho com força. Parecia uma fábrica de filhos. As meninas germânicas davam seu corpo para engravidar de oficiais da SS, porque o corpo dela, segundo a filosofia, não pertencia a ela, mas pertencia à Alemanha. E quando esses meninos nasciam, elas pegavam esse filho e davam para Hitler. Hitler já tinha um programa que cuidava dessas crianças e treinava essas crianças e faziam delas já soldados. Logo cedo, com 10 anos, já estava atirando com fuzil e tudo mais, né? Então, a questão do disco voador, a questão da dobra do tempo, as filosofias científicas mais profundas nasceram na Alemanha, principalmente, como eu falei até agora, a quebra do átomo, que foi fantástica. A quebra do átomo foi a coisa mais fantástica que existiu até hoje para o homem, porque a quebra do átomo, ela tanto produz uma bomba atômica, quanto ela produz um gerador atômico que dura muitos e muitos e muitos e muitos anos, ali gerando energia, eletricidade. Deu princípio a tudo que se chama atômico e eletromagnético hoje, veio de Hitler, né, e da sua máquina de guerra. Ele foi também o que promoveu a melhor e mais forte guerra armada. Melhor que eu diga assim, o mais forte exército, a máquina mais destrutiva. Foi ele que criou, né, a máquina alemã. Carros, motores. Então a Alemanha saiu do buraco e lutou contra o mundo todo, né? Dessa mesma forma será o anticristo. Ele terá tudo isso que Hitler teve. Você pensa que o povo odiava Hitler? Você pensa que os alemães morriam de raiva de Hitler? Ao contrário, tem mulheres que se matavam por ele, que queriam ter algum caso com ele, não conseguiam. Mulher nova, de 22 anos, pá, se matava. As mulheres choravam quando viam ele, as crianças pulavam em cima dele. Então havia um poder de atração muito grande. A verdade é, para você compreender, Hitler era um bruxo. A SS, que era o seu comando, era comandantes de uma religião armada. Exato. Aqui o nazismo era uma religião fortíssima. E a SS era como se fosse os sacerdotes dessa religião. Himmler era o nome do principal sacerdote místico alemão. Tentaram reviver toda a religião antiga, poderes paranormais, poderes extrasensoriais, perseguiram tudo isso. Cultos, né, secretos. Além desses cultos secretos, usavam-se sacerdotisas para obter informações dos extraterrestres, e os extraterrestres davam informação, segundo eles, né, acreditavam, davam informações a ele, ó, faça assim, desse jeito, vá a tal lugar, faça uma bomba assim, faça desse jeito. Então era uma política religiosa ou uma religião política.
o nazismo, e cada membro da SS era capaz de matar por Hitler e morrer por Hitler, e até hoje tem seguidores fortíssimos dele, e pode ter a certeza, o nazismo não morreu, ele está apenas calado. A religião Vril, que era a principal religião secreta de Hitler, hoje está bem pequenininha, tem apenas alguns templos no mundo, né, seguindo essa filosofia, mas Hitler, ele buscava a informação do espiritual, e segundo alguns e a história, ele obtinha. Tanta tecnologia Hitler criou, que só com ajuda externa ele poderia criar. Então foi um verdadeiro domínio. E o nazismo parecia uma casta de anjos que agiam, né, e eram rápidos, construíam rápidos, faziam coisas rápidas. E em pouco tempo a religião Vril, que era a religião principal, grupo secreto de Hitler, quase dominou o mundo. Lutou contra superpotências, né, e foi derrotado pelo irmão de carne, o russo. Seria um irmão de carne mais ou menos do alemão, né, os parentes de Gengis Khan. Pois bem, a religião e a espiritualidade não é tão burra quanto algumas pessoas pensam. Parece que existe uma religião e uma espiritualidade científica, e Hitler provou isso, que eles não ficavam dentro de um templo fazendo sexo com as sacerdotisas e recebendo informações bestas. Eles recebiam informações que mudaram o mundo e que mataram milhares e milhares de pessoas. Agora, sobre a bomba atômica que Hitler criou, ninguém sabe por que foi acabar acontecendo na mão dos Estados Unidos. Comenta-se que Hitler mesmo entregou toda a tecnologia da bomba atômica para os americanos, entregou até ela feita, né, e os americanos utilizaram essa bomba atômica sobre o Japão, matando milhares de pessoas, duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, de uma vez, né, primeira cidade, depois a outra cidade, até o Japão se render. Outros falam que Hitler era filho dos Illuminatis americanos, ou filho bastardo dos Illuminatis americanos, e teria tido apoio deles para fugir, e que ele não teria morrido, teria um sósia em seu lugar morto, e eles teriam vindo aqui para o Brasil, para a Argentina. Então são especulações, mas o que é fato é, a melhor tecnologia da Segunda Guerra Mundial chamava-se a tecnologia alemã. E se os Estados Unidos venceram o Japão, foi com tecnologia alemã da bomba atômica, que era terrível e que destruiu milhares de pessoas, e que ela deu origem à nova corrida das armas, a corrida atômica. E Hitler estava atrás do sino, o sino do Hitler, que era uma máquina quântica para viajar no tempo ou para vencer a gravidade. Ele ia muito, muito distante, ele estava muito distante. Tudo isso tendo informações de espíritos que orientavam ele: faça isso, faça assim, faça desse outro jeito. E nesse ponto de vista, o nazismo, a SS, Terceiro Reich, seria uma legião de religião politizada. Então Hitler seria o grande Führer, o grande líder de uma religião, e essa religião queria dominar o mundo. Os historiadores não falam muito por aí não, para não entrar muito em religião e tal, mas a realidade é essa mesmo. Um dia eles vão cair na real e vão notar que o principal do Terceiro Reich eles não falaram, e se falaram, falaram com medo. A religião de Hitler fez com que ele crescesse. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Vamos conversar um pouquinho sobre sociedades secretas. E eu quero agradecer a vocês as cartas que vocês enviam, né, para nós, a vocês que participam do Livro da Bênção, e as pessoas que enviam e-mails pedindo opiniões, né, e comentários, né, sobre diversos assuntos. Um desses assuntos é sobre as sociedades secretas. Em primeiro lugar, nós temos que ver tudo em um tom de equilíbrio, nem 8 nem 80.
Devemos saber que sociedades secretas sempre existiram, desde o Antigo Egito até hoje. Outra coisa é que nem tudo que é secreto é ruim. Presta atenção. A igreja já foi uma sociedade secreta. Você pode lembrar que a igreja ela foi, durante muitos anos, em muitos países, uma sociedade secreta, onde os crentes escondidos adoravam a Deus. Tinha até símbolos e tudo mais, o símbolo do peixe, né, do Ixon, que era uma sociedade secreta, até que o rei Constantino, o imperador Constantino de Roma, decidiu apoiar os cristãos, e aí os cristãos saíram de dentro das catacumbas para os tronos. Pois bem, nem tudo que é secreto é ruim, Deus também tem parte secreta. Preste atenção, não adianta você que é evangélico ficar, meu Deus, os iluminados estão dominando o mundo, meu pai. Sempre grupos dominaram o mundo. Se não fossem os iluminados, seriam outros grupos. Os grupos secretos, existem inúmeros grupos secretos. E, repito, nem todo grupo secreto é coisa do diabo, do cão. Agora eles estudam fenômenos e fatos, né, espirituais. Aí temos aí maçonaria, Rosa Cruz, né, que são os grupos secretos softs, ou seja, são grupos secretos quase que não são secretos. A gente sabe onde é a sede, sabe quem é, quem não é, tudo mais. Mas existem grupos secretos terríveis, né? E particularmente, eles trabalham muito com o mundo espiritual. Na verdade, o mundo sempre foi dominado por grupos secretos, né? Os Illuminati é um dos grupos. Os Bilderbergs é um dos grupos que dominam o mundo. Para você ter ideia, a Segunda Guerra Mundial praticamente foi uma batalha entre grupos secretos. Hitler, que muitos pensam ser um oficial seco e cruel, Hitler era um dos maiores bruxos que a história apresenta. Hitler, ele participava de diversas sociedades secretas, era apoiado por diversas sociedades secretas, os seus oficiais e pessoas mais chegadas participavam de ocultismo e sociedades secretas, magia. Ele estudou com professores de oratória que trabalhavam com hipnotismo. Você acha que aquela força de Hitler, tão grande que até hoje ainda dura, era a inteligência magnânima de Hitler? Tem algo por trás. Existia uma sociedade muito agressiva na época, chamada Vril. Essa sociedade, ela acreditava em muitas coisas espiritualistas, e Hitler gastou milhões de dólares com viagens ao Tibete, com oficiais que sabiam falar sânscrito, com descrição do sânscrito para o alemão. E essas sociedades secretas eram as grandes incentivadoras de Hitler a buscar um conhecimento além do que ele sabia. Há quem diga, e muitos estudiosos afirmam, que Hitler tinha contatos com extraterrestres, ou seres de outro planeta, ou demônios, ou anjos, seja como for, para fazer tantas armas. Quando a Segunda Guerra acabou, a Alemanha ainda era a sociedade mais evoluída da época, bem mais evoluída do que a Inglaterra e do que os Estados Unidos. A deles evoluiu de uma maneira. Hitler tirou a Alemanha de dentro de um buraco, porque a Alemanha saiu da Primeira Guerra Mundial acabada, arrasada, tendo que pagar diversos impostos e com várias limitações impostas pelas outras nações. E os alemães viviam lascados, não tinham nem o que comer. De repente se levanta Hitler, do Partido Comunista, por trás de uma sociedade secretíssima chamada Vril, uma sociedade que trabalhava com a força Vril, ou seja, da energia. Eles acreditavam que existia uma energia, que eles podiam utilizar essa energia para dominar o mundo. Praticavam ectoplasmia, saía o líquido do nariz, saía o líquido da boca, do ouvido, da vagina, do pênis, formando seres. E esses seres conversavam com as pessoas, mesas se levantavam, copos voavam. Era uma prática extremamente dentro do nazismo. Os nazistas,
eles eram ocultistas por natureza. Praticamente a Alemanha estava se tornando uma nação cuja religião seria a religião vril. Vril, que era uma sociedade secreta de brancos, que tinha a ideologia da superioridade da raça branca das demais raças. Eles acreditavam que os brancos eram filhos dos deuses. Mas Hitler reunia dentro dos seus oficiais centenas de sociedades secretas que se chocaram com as sociedades secretas dos judeus. Os judeus têm assim, sociedades secretas, são muitas, né? Uma delas os Illuminati, são judeus, né? São de origem judia, e eles dominam o mundo, usam aqueles símbolos, e vamos falar em outra palestra sobre os símbolos. Aqueles símbolos que eles usam, justamente, eles acreditam que os símbolos têm poder de mudar a natureza humana e de gerar e tendência para isso ou tendência para aquilo. Então por isso que quando aparecem aqueles símbolos tal, eles são secretos, mas os símbolos deles, eles soltam justamente para manipular as pessoas. Muitas dessas sociedades secretas vêm de Salomão. Né? O grande rei Salomão, ele se tornou místico e quase bruxo depois que se desviou do judaísmo tradicional. Ele reuniu todos os bruxos, né, e ciências do mundo inteiro que falam sobre o ocultismo, poderes sobrenaturais, etc. e tal. Bem, Hitler era fascinado por isso. Hitler construiu o primeiro disco voador humano. Não estou dizendo que os discos voadores são humanos. Existe disco voador humano e existe disco voador de anjos. Anjos de Deus e anjos do diabo. Né? Outra coisa, Hitler começou um projeto de máquina do tempo. Ele começou um projeto de um disco voador movido por ondas eletromagnéticas. As armas eletromagnéticas já eram de conhecimento de Hitler. Hitler desenvolveu parte da bomba atômica. O projeto da NASA, espacial da NASA, todos foram feitos por oficiais de Hitler. Depois que Hitler caiu, os americanos pegaram os oficiais de Hitler que trabalhavam com isso e levou para os Estados Unidos, e eles desenvolveram todo o projeto da NASA. Pois bem, existe muito mais por trás da cortina. Sociedades secretas existem sim. E nós não temos nada a ver com isso. Não adianta, porque eu sou um crente de tal igreja, eu não aceito isso. Você aceitando ou não aceitando, elas vão existir. Se você passar na frente deles, eles vão matar você. Entendeu? Então, o reino de Deus é um, o reino deles é outro. Ah, mas o crente pode ser um político? Pode, não tem nada a ver. Elas trabalham mais num âmbito internacional. Elas visam um domínio internacional. Os Illuminati são até pacíficos perante outras sociedades que são super agressivas, e se você cruzar o meio dele, eles matam mesmo. Matam através de magia, matam através de acidentes, matam através de tiro, de bala, de veneno, de qualquer coisa. Os papas foram vítimas de sociedades secretas, e eles, como dominantes, eles viviam rodeados de cardeais protegendo-os dessas sociedades secretas, né, que são secretas mesmo. São secretas. São grupos de pessoas que visam um domínio, são partidos políticos, né? Agora, aquelas pessoas que são contra a religião, diz que religião é coisa de burro e tal, queira ou não, fica essa mensagem. O mundo é dominado pela religião, sempre foi. Hitler, ele era um religioso. Hitler era um homem religioso. Aqueles sinais. A suástica vem das religiões hindus. Aquela suástica aparece em várias religiões do mundo. Aparece entre os ameríndios, índios da América do Norte, América Central, aparece entre índios de várias nações do mundo, aquele símbolo, a suástica. Só que a suástica de Hitler roda ao contrário, né? E as outras suásticas para um lado, e a de Hitler é ao contrário, é para o lado esquerdo. As demais suásticas eram para o lado direito. A suástica representa um símbolo indiano do poder, do Deus Sol, do Deus Brahma, do Deus superior. A suástica. Tem outros símbolos, a SS, né, que é do Vril, né, até as bombas que Hitler criou, que é o V1, o V2, o V5, o V8, aquele V vem da sociedade Vril, que era uma sociedade dominante, secreta,
cheia de magia e contatos com o outro mundo. Eles acreditavam que existia sociedade debaixo da terra e Hitler investiu pesado nisso. Eu fico incrível como às vezes um crente, uma pessoa que acredita em Deus, fica com pena, com seu dinheirinho guardando, com pena de dar na igreja, né, de fazer um voto, de lutar contra os demônios, enquanto Hitler investiu milhões de dólares naquilo que ele acreditava. Não, porque com Jesus tal, bem, aí você vê que às vezes o camarada vai para uma macumba, mata, compra um boi, por 3, 4 mil reais compra um boi, dá para o bruxo fazer uma bruxaria com aquele boi, e quando chega na igreja, o pastor fala do voto tal, e o cara fica, não, porque 50 reais é muita coisa e tal. E o bruxo vai lá e contrata 3 mil e tal. Às vezes investimos mais no mal, falando como humanidade, né? Investe mais no mal do que no bem. Quando chega o bem, a gente fica fazendo as nossas economiazinhas. Quando chega o mal, o cara investe com força. Hitler investiu com força. Agora aqui para nós, você acha que aquele poder de Hitler, todinho, que encantava as multidões, que transformou a Alemanha, era só falácia dele? Oh, Heil Hitler, a juventude, né? Será que foi só isso, só as palavrinhas dele, só a inteligência dele? Existia um poder por trás. A maioria dos políticos do mundo tem pactos, ou com Deus ou com o diabo. Mas que eles têm pacto, tem. Porque se eles não fizerem um pacto com um ou com o outro, eles levam cacetada e perdem. Perdem feio. Presidentes de nações fazem pactos, tem bruxos, né? Outros têm pastores, né? Lá nos Estados Unidos, né? O pastor Billy Graham é o pastor de muitos presidentes. Ele ora pelos presidentes, ele profetiza sobre os presidentes. Tem que ser assim mesmo. Ninguém consegue manter o poder se não tiver uma aliança com o mundo espiritual. E Hitler sabia disso. Hitler sabia disso. A sociedade vril estava impregnada dentro do nazismo. E o nazismo pegou tanta força. Os caras morriam por Hitler. Você pensa que Hitler dominava a nação com mão de ferro e a nação ficava reclamando. Ah, se a gente fosse votar em Hitler, a gente não votava. Mentira. Hitler era amado. O Führer, como era chamado, ele era amado, as pessoas idolatravam Hitler, beijava, cheirava, abraçava. Ele era um ídolo na Alemanha. Ele realmente tirou a Alemanha de dentro de um buraco terrível. E a raiva dele contra os judeus, que os judeus também têm sociedade secreta. As sociedades secretas se chocaram. E aí eu posso afirmar que a Segunda Guerra Mundial foi muito mais por trás das cortinas do que pela frente. Pela frente tinha um bocado de jovens, coitados, pensando que estavam lutando pelo comunismo, pelo nazismo, pela sua pátria. Mas por trás tinham grupos secretos, mentes dominantes com pactos espirituais em guerra. Era vril contra outra sociedade de Illuminatis, os Illuminatis contra os vril, né? O vril é muito mais agressivo do que os Illuminatis. E com isso, muitos bestas morrendo na guerra e eles manobrando. Hitler era apenas um bonequinho de uma sociedade secreta, extremamente mística, cheia de poderes sobrenaturais, contatos com espíritos e anjos e extraterrestres, etc e tal. Aquele poder todinho de Hitler era um poder que ele buscou dentro da religião hindu, que é a religião que mais estuda a hipnose no planeta Terra. Os chefes hindus conseguem hipnotizar 10 mil pessoas. Num estádio eles hipnotizam 10 mil pessoas. Eles conseguem fazer as pessoas entrar em transe só com o olhar deles e com as rezas dele. E Hitler foi atrás desses caras, meu. Quando eu era mais jovem, eu pensava que Hitler era só um tipo de um oficial seco e cruel. Mas quando nós estudamos a história de Hitler, encontramos um homem místico, encontramos um bruxo, rodeado de bruxos, de pessoas que estudam a natureza humana, os códigos do inconsciente e o mundo espiritual. Pessoas que obedecem a espíritos, ou extraterrestres, ou seres do submundo, ou queira, como você queira, ordenar essa questão. Então, as sociedades secretas
elas existem e sempre vão existir. Não adianta você ficar, porque acusaram que fulano é da sociedade secreta, cicrano. Isso é picuinha de crentes, picuinha. Todos nós sabemos que não é bem assim. E existem servos de Deus que chegam ao auge, é um homem de Deus, e não tem nada de sociedade secreta. Eles têm muita gente ajudando, muita gente ofertando, então ele vai atrás, né? Mas encontramos que essa sociedade secreta está embutida em tudo que é veículo de comunicação, alimento, poderes, política, e eles são assim mesmo. O que você tem que fazer é orar, viver sua vida. Às vezes você não consegue controlar nem a sua vida, você quer controlar o mundo. Deixa essa sociedade secreta controlar o mundo do jeito que ela quiser. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é você dizendo, os Illuminati, que bicho feio, que bicho ruim, os bicho feio. Não é você dizendo isso que vai parar eles, não. Esses grupos têm 1000 anos, 2000 anos. Esses grupos não nasceram agora, não. É famílias, é raças inteiras. Não é você dizendo, meu Deus, eu não vou comer esse biscoito porque esse biscoito é do Illuminati. Eu não vou tomar esse iogurte porque esse iogurte é do Illuminati. Não é você fazendo isso que você vai acabar esses grupos, não. Não. Jesus nem se meteu com eles. Existia um Illuminati dentro do grupo de Jesus. Sabe quem era? Pastor, você está dizendo que existia um grupo secreto dentro do grupo de Jesus? Sim, existia. Judas Iscariotes. Todos os teólogos sabem que Judas Iscariotes participavam de um grupo chamado Zelotes. E esse grupo Zelotes era o Illuminati da época. Eles queriam um domínio mundial. E essa foi a brecha que Satanás encontrou dentro do coração de Judas para fazer Judas trair com Jesus. Porque Jesus não estava nem aí se era Roma, se era César, se era Israel, se a moeda era de Israel, se a moeda era de César, se pagava imposto, se não pagava. Jesus não estava nem aí. Jesus queria pregar o Evangelho. E Judas olhou e disse, Jesus está falando com samaritana. Eu não falo com samaritana. Jesus está curando o filho do oficial romano. Jesus está pagando imposto. Se Jesus aí não é o Messias que nós estamos esperando, não. Que a gente quer o Messias para colocar Israel sobre todas as nações. Como é que esse Jesus aí começa a conversar com todo mundo, é simpático, cura até os nossos inimigos? Não dá não. Foi a brecha que Satanás usou para atacar Jesus. O Caifás fazia parte de grupos secretos. Era o sumo sacerdote. E o pessoal que era do templo era muito secreto. Nem tudo que é secreto é ruim, não. Entendeu? Nem tudo que é secreto é ruim, não. Existem coisas de intimidade entre marido e mulher que é secreto. E por isso é do diabo? A igreja. Quanto é que entra na sua igreja? Quanto é que sai? Quanto é que o pastor ganha? Você sabe? Não sabe. É secreto? É do diabo? Não é. É porque também a gente vai dizer, o pastor ganha X, entrou X, o ladrão, como é? Como é que foi? Vamos buscar, hein? Então, o fato de ser secreto não quer dizer que seja ruim. Porque tem aquele símbolo, não sei o que lá, o símbolo da bandeira de Israel, não sei o que lá. O símbolo da bandeira de Israel veio de Salomão. E nós não sabemos se é mal, se é ruim. Eu acho que é bom. Porque a estrela de 6 pontas. Uma vez eu conversando com um cara desse, o cara disse, a estrela de 6 pontas é do diabo, porque não sei o que lá, é o símbolo de Salomão, do anel de Salomão, não sei o que lá, sério. E eu disse, e a estrela de 5 pontas? Porque 5 pontas é o bode, não sei o que lá, não sei o que lá, tal. Pois vamos inventar uma estrela ou de 7 pontas, ou de 4, porque se é de 5 é do diabo, se é de 6 é do diabo, então vamos inventar uma de 4 ou uma de 7 pontas. Aí se botar de 7, cabe dizer, 7 de ponta, tal. Bem, tem gente que vê o diabo em tudo. Eu sei que essa sociedade secreta existem pactos. Isso não é novidade, não. Não adianta a gente se assustar, não. Meu Deus, existem os Illuminati, estão querendo dominar o mundo. Estão querendo, não, eles dominam. Eles não estão querendo dominar o mundo, eles dominam. E deixa eles dominar. A igreja está presente? Tá. Então, o calo deles é a igreja. Eles só vão dominar 100% quando a igreja sair. Mas daqui para lá ele já está dominando 90, 93, né? Domina até algumas religiões. Jesus Cristo nunca foi contra ninguém. Jesus é lícito pagar imposto a ser dominador, é o nosso.
o que é de César. Dá ao Illuminati o que é do Illuminati. Ele quer? Pois tome. Quer o domínio? Tome. Agora a minha vida e a minha existência pertence a Deus. Não adianta você também se levantar contra grupos de domínio. Grupos são políticos. Tem Roosevelt, se levantou contra, foi assassinado. Temos várias questões. Roosevelt, nós que somos políticos, não podemos ser a favor de grupos secretos, tal. 2 semanas depois mataram ele com um tiro na cabeça. Pronto, acabou-se. Que ele combateu se acabou, ele se acabou. O grupo secreto está lá. E ninguém atrás e outro na frente. Foi o que matou de fato foi o que bateu atrás. Um bateu, ele ou a bala foi, passou e voltou. Foi 2 fuzis. Então não tem nem osso mais. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Eu vejo um irmãozinho lá dentro da favela por um pau. Ah, porque os Illuminati, vamos acabar com o Illuminati. Coitado. Jesus não quis acabar. Por quê? Jesus não era para dizer, vamos meter o cacete nesses Illuminati. Vamos derrubar Caifás, podre de rico. Vamos derrubar César. Jesus nunca disse isso. Nunca disse isso. Quando foram julgar, eu fiz algum mal? O que foi que eu fiz de mal? Criaram, inventaram testemunha. Não falo contra ninguém, nem contra imposto, nem contra nada. Ah, a moeda comum europeia, isso é um... Como cai, né? Como um arrebatamento. Todas essas febres acabaram. Agora, a febre agora é Illuminati, né? Eu conversando com um amigo meu político sobre Illuminati, que Illuminati patrocinava os políticos e tal, e ele é político. Ele disse, rapaz, me arruma um Illuminati desse pela... eles, né? Tá divulgando ele, então esses grupos secretos, sempre que a igreja foi um grupo secreto. Viveu conhecida como os huguenotes, porque orar dentro dos túmulos. O rei Hugo aparece e seus huguenotes secretos usando capu para ninguém identificar quem era. Tem a sua parte secreta, a igreja evangélica. Cada pessoa, cada ser humano que existe, realmente as sociedades secretas casam, né? Muitos, né? Os sábios de Sião provocou a Segunda Guerra Mundial, o domínio. Para mim não interessa. Satanás ofereceu esse domínio para Jesus. Todos os reinos eu te apresento. E tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. E Jesus disse, não, só adorar o Senhor Deus. E rejeitou. Então Satanás ofereceu o domínio e Jesus não quis. Então esse mundo jaz no maligno. A tendência é aumentar.